Olá, me chamo José Cícero Ferreira de Lira, sou aluno na instituição Unicesumar, estou cursando bacharelado em Teologia e a disciplina História da Igreja 2. Irei abordar sobre a importância da Reforma Protestante e sua contextualização, as causas, que ocorreram, as consequências e já do início, falar sobre o contexto, ali, contexto que estava ocorrendo ali na Europa, A Europa ela passava ali por um movimento, relevante dentro do cristianismo ocidental ali na Europa, no século XVI, que representou um desafio religioso e político para a Igreja Católica em particular e para a autoridade papal decorrente, do que era percebidos como erros, abusos e discrepâncias, cometidas pelo clero. Então a reforma ela deu início, do protestantismo, além também de ser considerada um evento, histórico que marcaram o fim da Idade Média e o início do período moderno ali na Europa. Então a Europa do século XVI, ela passava por profundas transformações, estruturas políticas e econômicas, sociais e culturais que marcaram o continente durante a Idade Média. Estava sendo ali substituída por uma expansão econômica e politicamente. Novos interesses surgiram, novas formas de governo se consolidavam e com isso a religião, em particular, a Igreja Católica, ela perdia força. Então, a Igreja Católica, a religião, ela perdia força porque surgiram o renascentismo, ali de pensamentos, que ele começou ali consolidar a ideia do que o homem era o centro de todas as coisas, e essa cultura, renascentista também ela contribuiu para que as artes ela ganhasse um legado da cultura clássica, e assim novas ideias, novas formas foram aparecendo, O mundo na época começou a enxergar, as invenções, porque surgiram também a imprensa, A imprensa foi também importante para este período, e a Igreja Católica ela também enfrentava uma crise, de credibilidade devido aos abusos, aos erros ali cometidos pelo clero, pelos papados, e com isso eles perdiam força. Então é nesse contexto em que surge Martinho Lutero, Martinho Lutero foi importante para ocorrer. Concluindo o nosso contexto ali, da Reforma Protestante, a gente vai observar quais foram as causas da Reforma Protestante, e aí entra ali o Martinho Lutero, o reformador, ali da Reforma, e é interessante que ali em 1517, ali surge Martinho Lutero,
né, Martinho Lutero, ele não desejava criar, né, um movimento religioso, né, mas era ou separar-se a Igreja Católica, porque ele não queria sair da Igreja Católica. Ele era um monge, né, ele era um teólogo, e ele não desejava isso, mas devido à sua crença, devido aos seus valores, devido ao temor que ele tinha de Deus, né? Segundo a história vai dizer que eles se martirizavam, né? Ele ao dormir, né? Ele tinha muito temor, né? E o temor dele era o temor de ir para o inferno. Então eles se martirizavam com um chicote, ele batiam, né, nele ali, atingindo a sua pele, e com isso ele veio, né, a ser muito temeroso para com Deus. E segundo os historiadores, né, eles vão falar que ele começou a estudar, né, ali, né, o livro de Romanos 1,17, que fala da graça de Deus, né, a graça por meio de Cristo. Ele vai começar ali debater, né, ele vai começar a enfrentar ali o sistema, né, da Igreja Católica, que com o objetivo de arrecadação de dinheiro, eles criam, né, ali a indulgência. A indulgência era uma forma de tirar dinheiro dos fiéis, né? Segundo eles, falando que as pessoas tinham que depositar, né, dinheiros, né, para que as pessoas que morreram, seus entes queridos, não fossem para o inferno ou entrassem no purgatório. Então, Martinho Lutero, ele surge nesse contexto, né? Nesse contexto aonde ele agora, né, como um monge, né, ali Agostinho, ele também era professor de teologia da Universidade, né, de Wittenberg, né, e também, né, ele era um membro do clero, né, e ele tinha inúmeras críticas à igreja ali católica. Lutero também, ele era um crítico, né, de outras práticas ali que a igreja católica romana, elas, né, ensinavam as suas práticas, e uma delas era a simonia, que era a venda de cargos, né, e funções eclesiásticas. E Lutero, ele lutou, ele vai ir contra, né, esse entendimento da fé cristã, aonde a pessoa tinha que dar dinheiro ou compra para ter funções, né, eclesiásticas, e ele se revoltava, né? Então aí surge a insatisfação de Lutero, né? Porque ele não queria promover um rompimento ou dividir, né, a Igreja Católica. Ele queria apenas combater as práticas ali que ele considerava inadequada para a fé católica, né? E pudesse ser feita uma reforma dentro da própria instituição ali religiosa, né? Mas, no entanto, ali se inicia, né, por Lutero, uma abertura para as mudanças, né, profundas em questões políticas, econômicas ali da Europa no século XVI, né? E a primeira mudança ali que ocorreu no âmbito político foi a Europa. Ela naquela época já passava por um período medieval, né? Uma vez que a partir da baixa da Idade Média foi iniciado o processo de centralização do poder, né, dos monarcas, e a formação ali dos estados nacionais. E também ali no século também XVI, a igreja era muito poderosa, e a sua influência sobre o poder secular,
né? E a gente vê como eles eram influenciados, eles influenciavam os monarcas da época. Então, é nesse contexto, né, em que agendas e interesses dos estados nacionais e dos reis começam a se distanciar, né, dos interesses da igreja, né? Então, foi esse movimento ali que surge necessário enfraquecer a igreja e o distanciamento entre o poder secular e o poder eclesiástico, né? Os questionamentos de Lutero surgiu com possibilidade de promover, né, por isso, uma razão que ele colocou o apoio de muitos príncipes sobre a vida dele. É nesse contexto também que surge as 95 teses, né, de Martinho Lutero, e onde ele vai questionar, né, a motivação, né, sobre as indulgências, os questionamentos que ele fez, né? E ali também surge, né, o envio ali de João, né, de Tesdens, por ordem de Alberto, o arcebispo ali de Mães e príncipe eleitor do Sacro Império Romano Gerco ali, né, germânico. Ali surge ali o questionamento mais forte dele sobre a indulgência, os questionamentos que ele fazia, né, sobre, né, a questão que eles precisavam pagar para a indulgência, né? Sendo que a fé, no entendimento dele, era simplesmente pela fé, pela graça em Cristo Jesus, e ele entendia que não precisavam, né, alguém estar sendo submisso à igreja e suas indulgências, e aí surgem os seus questionamentos, né? E aí surge verdadeiramente ali a separação, e com isso gera as consequências que nós vemos, né? Que nós vamos ver, que foi através, né, das consequências, veio a perseguição, Lutero, ele agora afixa, né, as suas 95 teses ali na escola, né, de Wittenberg, e ele vai colocar as suas 95 teses, e com isso vem a reação, né, né, da Igreja Católica, ou seja, as consequências iniciam aonde as críticas, né, que Lutero fazia ali se tornaram públicas, e a reação da igreja foi a tentar conter, né, o monge, o Martinho Lutero, né, o alemão, e as autoridades ali eclesiásticas, né, não aprovaram, né, as críticas que Alberto de Mainz ele enviou, né, as 95 teses para o Papa Leão X. Então, o conhecimento deles chegaram, e aí começam ali que eles exigiam que o Papa exigiam a retratação de Lutero. Mas como isso não ocorreu, não aconteceu, o monge ali alemão ele foi excomungado lá em 1521. Houve a excomungação. Com isso surge ali as consequências para a vida de Martinho Lutero, né? Ele agora, além de ele ser excomungado, ele agora também ele é considerado um herege, né, pela igreja, os papas, né? E agora ele fica escondido, né, ali no castelo, né, de Wartburg, onde ele ali também foi um momento de reflexão para que ele viesse traduzir, né, a Bíblia para o alemão, né? Então, ali é um passo importante também, porque além de ele ficar o período ali exilado, né, escondido, sobre a guarda, né, do palácio, ele agora começa a escrever, traduzir a Bíblia, né, para o alemão, e isso foi um crescimento do protestantismo na Europa, né? Ali fez
com que o Papa, né, ali, o Paulo III, ele convocasse o concílio que vai ser conhecido como Concílio de Trento, né, que se reuniu esses 3 ciclos para debater, né, e defender ali o seu pensamento, né? E é interessante que nesse concílio ali são tomadas decisões que reforçavam os princípios do catolicismo e combatia o avanço do protestantismo. Então, esse concílio de Trento, ele é considerado ali como algo de represária para combater o protestantismo, né? E essas realizações ali do concílio, onde foi localizado, né, aquelas ações da Igreja Católica, ficou conhecido como contra-reforma, né? Contra-reforma, eles vão criar esses passos. Conclusão, né? Conclusão, a reforma protestante foi um evento que não apenas dividiu o cristianismo em várias correntes, né, mas também ela moldou, né, o mundo moderno, ao incentivar o pensamento crítico, né, a leitura das escrituras sagradas, porque até então o público, os fiéis, eles não tinham a oportunidade, né, de ler a Bíblia, de ter uma Bíblia. Então, com esse papel fundamental, né, de Martinho Lutero e ali a escrita, né, ali a criação dele das 95 teses, veio com que as pessoas agora viessem ter um pensamento crítico, né, e viessem ter a liberdade, né, da consciência. Então, ainda hoje, as consequências são visíveis em várias esferas, né, desde a diversidade religiosa até a política e os direitos humanos, né? Então, foi foi crucial, né? Foi crucial. Ela levou, né, ao crescimento do cristianismo, a novos crescentes, né, do protestantismo, né? Então, a reforma, ela não foi só apenas um evento histórico, mas ela foi um marco, né, que transformou, né, o movimento, né, ou a reforma ali protestante e o cristianismo, e abriu caminhos para que conhecemos, né, como hoje existe as instituições religiosas. E é isso, né? Esse é o papel da reforma, um papel crucial na vida, né, da humanidade, né, da Europa, né, ocidental.